Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre 3 livros do Dominique Starnone. Dominique Starnone é um autor do qual eu gosto muito, que tem ficado mais conhecido recentemente por conta da Helena Ferrante, então saíram vários comentários de que ela poderia ser ele, e depois de que ele seria na verdade marido dela, e temos todo esse mistério em torno da figura dela, né, não resolvido e não revelado. E essas comparações surgem por conta das temáticas semelhantes que eles abordam. Então, alguns livros têm temas em comum, né? Eles utilizam de temas em comum e eles também atuam bastante naquilo que não é tão agradável no ser humano. Eles exploram muito isso nos seus personagens. Então, são algumas das coisas que eles têm em comum. Contudo, porém, entretanto, eu não tenho a mesma experiência com ambos, né? Eu gosto muito dos livros do Dominique Starnone e eu não gosto tanto dos livros da Helena Ferrante. Da Helena Ferrante até hoje eu li A Filha Perdida, que eu não gostei, ponto. Depois eu li o primeiro livro da tetralogia napolitana, que eu achei ok. Eu li o segundo livro da tetralogia napolitana, na verdade ficou faltando uns 20 e poucos %, mas eu li boa parte dele. E eu tava gostando muito no começo e depois eu comecei a desgostar. E depois eu li O Dias de Abandono, que é um livro que existem partes nele que eu amo e partes nele que eu odeio. Então a Helena Ferrante vai ficar para uma outra discussão, mas só para contextualizar, né, a respeito dos temas que ela aborda e de que eu já li algumas coisas dela para dizer que não me agradam tanto quanto as do Dominique Starnone. Quem me indicou Dominique Starnone foi a Chica, que é uma amiga do meu clube do livro. Inclusive, 2 dos livros dele eu li emprestados dela, então eu só tenho um físico aqui. E ela me trouxe, né, essa sugestão de lê-lo justamente conversando sobre eu não gostar do que eu tinha lido até então da Helena Ferrante. E ela disse que eu deveria tentar o Laços, mas o Laços dela estava emprestado com outra pessoa, então ela me emprestou Assombrações. Então, Assombrações foi o primeiro livro dele que eu li, e eu gosto muito desse livro. Ele vai falar a respeito de um homem que já está ali na terceira idade, que leva uma vida muito solitária, muito dedicada a um trabalho criativo com o qual ele está bloqueado. E ele vai precisar cuidar, né, do neto dele, então ficar sozinho com essa criança, com a qual ele não tem muita proximidade, por um final de semana, enquanto a sua filha, que também está com problemas no casamento, né, vai para uma convenção com esse marido. E a história vai se desenrolar através desse embate entre essa criança, que tem em torno de 5 anos, e esse senhor, que para essa criança não é uma figura tão próxima, e esse avô achava que ficaria num lugar diferente para estimular sua criatividade, enquanto essa criança está demandando muito dele, muito da atenção, muito dos limites, muito da sua própria essência, como essa criança testa, né, até onde ele iria. É um livro que explora muito essa questão da solidão e da terceira idade, eu acho que é uma parte muito bonita do livro, mas esse livro também vai trazer algo sobre pequenas maldades, sobre como a gente pode, por teimosia ou por costume, né, machucar outras pessoas, e como são complexas as relações humanas, principalmente familiares. E apesar de ele realmente tocar assim em pontos desagradáveis do ser humano, é uma leitura que flui muito bem e eu adoro. Em seguida, eu li o Laços, então foi devolvido para a Chica e ela me emprestou. E foi a minha melhor leitura se eu não estou enganada, em 2019. Foi uma das últimas coisas que eu li. Então eu falo isso porque o tempo tem sempre um impacto maior, assim. Eu não sei se teria sido minha melhor leitura em 2019 ainda, né? Mas na época, quando finalizou o ano, tinha sido. E foi muito impactante para mim a leitura de Laços. Ele vai falar a respeito de um casal que se divorcia quando os filhos são pequenos. E isso tem impactos muito consideráveis naquela família, então nas atitudes que aquela mulher vai ter, na forma, né, com que ela vai exercer aquela maternidade e sua própria vida. Mas esse casal volta, né, depois de alguns anos, volta a ficar junto, né, depois de alguns anos, e a gente vai entender o que esse divórcio causou na vida desses filhos, que agora já são adultos, na rotina, em tudo que se desenvolveu na vida dessas pessoas, que agora já são pessoas idosas.
Então, é um livro sensacional sobre esse assunto. Ele é bem forte, fiz muita marcação no livro da Chica, mas eu não tenho ele aqui fisicamente para mostrar para vocês. Com certeza é meu favorito dele. E se você gosta desse assunto, dessa temática, eu recomendo fortemente. Ele também é curto, todos os livros dele são super curtos e conseguem entrar numa profundidade muito grande. E nessa sombra do ser humano, né, de que o ser humano é dúbio, que não existe necessariamente o vilão e o mocinho, que é uma coisa que eu gosto muito. Se você gosta de Dias de Abandono, por favor, leia esse livro. Eles não têm histórias semelhantes, né, a semelhança tá mais na temática e no rumo que a temática vai tomar. Então, não só o divórcio, mas a forma com que esse divórcio vai atingir essa mulher de uma maneira muito mais forte do que a desse homem, principalmente por conta dos filhos, né? Então, se você gosta, por favor, procure Laços e me conte o que você achou. E o terceiro livro dele que eu li, que daí é o que eu tenho, né, que eu comprei, foi Os Segredos, que foi lançado mais recente. Esse é o que eu menos gosto dentre os 3 que eu li, mas ele ainda é um livrão, então, né, não é negativo, é só porque realmente o patamar do Dominique Starnone pra mim é bem alto. E esse livro vai falar a respeito de um homem, um professor universitário, que tem um relacionamento bem intenso com uma jovem que foi sua aluna, e eles testam muito o limite um do outro, tem essa mesma questão ali que a gente encontra em Assombrações, mas numa relação diferente. E então eles têm, né, essa questão de que um quer muito que o outro dependa dele, e uma dependência emocional, uma dependência física que chega a se tornar violenta às vezes. Um relacionamento que claramente é conturbado, e em dado momento eles combinam como uma forma de se prender um ao outro para sempre, que eles têm que contar um pro outro o seu pior segredo, a pior coisa que eles já fizeram. E dessa forma eles não poderiam nunca se separar, e eles contam esse segredo um pro outro, e eles separam-se semanas depois, talvez por conta do segredo, talvez por outros motivos, e a vida segue. Então eles seguem rumos diferentes, ele casa-se com outra mulher, mas ele sempre sabe onde tá a Teresa e o que Teresa tá fazendo da vida, então ele continua tendo uma espécie de comunicação com ela de alguma maneira, né? Eles trocam cartas. Na verdade, ele manda muitas cartas para ela, às vezes ele é respondido. E em dado momento, um trabalho dele, né? um artigo publicado por ele, ganha reconhecimento. Então ele começa a ficar mais falado, mais conhecido. E já na terceira idade, né? Quando ele já tem netos, ele vai receber uma homenagem por todo o trabalho que ele vai desenvolvendo, né? A partir desse reconhecimento. E eles querem uma pessoa especial e famosa para dar esse prêmio a ele. E essa pessoa é a Teresa, acaba sendo a Teresa, que agora é uma cientista muito famosa também, super conhecida. E como existe esse fantasma do segredo em torno dele, como passou a vida toda com medo de que a Teresa fizesse alguma coisa com esse segredo, e o medo que ele vai sentir, né, de que nesse momento de glória da vida dele tudo seja arruinado por conta de um segredo que ele contou para ela na juventude. Então o livro é sobre isso, o livro vai desenvolver toda essa história e toda essa vida com esse fantasma que o Pietro sempre tem de que aconteça algo ruim num momento bom da vida dele por conta disso, ao mesmo tempo como tudo em relação a Teresa sempre foi uma espécie de obsessão. E além de toda essa história pessoal, que eu acho incrível, ele vai falar muito sobre a situação da mulher, né? Então ele é casado com uma mulher brilhante, e como a vida profissional dela acaba se tornando ali um empecilho para a vida familiar que ele gostaria que tivessem. Então acho que também traz esse debate super interessante, num livro bem curtinho. Vocês podem ver que está bastante marcado, eu também gosto muito desse aqui. Então era isso que eu tinha pra falar sobre os livros do Dominique Starnone. Eu ainda não tinha feito vídeo pra nenhum deles, e são 3 livros que eu gosto demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui, né? Não precisam me cancelar por eu não gostar dos livros da Helena Ferrante. O Dias de Abandono eu quase gosto, na verdade eu gosto de 70% dele. Mas enfim, eu acho que todo mundo que conhece a Helena Ferrante deveria dar uma chance também pro Dominique Starnone, por conta das temáticas e da forma com que eles abordam os assuntos, que são bem parecidas, e talvez você encontre ótimas oportunidades literárias na figura do Dominique Starnone. E a gente se vê no próximo!